Como definir a morte? O capítulo 1125 trouxe em seu título um dilema e em suas páginas uma certeza. Jay Garcia Saturno foi morto por Imu. E essa nem foi a maior bomba revelada. Figarland Garlion, campeão de God Valley, o pai de Shanks, se uniu aos Gorosei, substituindo o fracassado ministro da ciência que deixou que o mundo ficasse ciente dos segredos proibidos do governo. Os últimos e cruéis momentos de Jay Garcia nos dão um insight único nos verdadeiros poderes de Imu e como eles interagem com os anciões, revelando que Garlion provavelmente fez um pacto com o diabo. Além disso, temos os revolucionários reagindo à verdade do mundo. Teorias antigas finalmente se concretizam e o canal Chapéus de Palha acerta novamente. Vamos explicar tudinho, mas antes... Fala galera, Chapéus de Palha aqui, eu sou o Derek. Já votou na gente, não é best? Cara, clica no link na descrição. Um votinho já faz toda a diferença. Top 3, eu e Lipe tamo lutando, tamo no grind. Então, vamos pra cima. Se você puder, faz a boa. Deixa o like também, se inscreve nessa moral. O capítulo tá absurdo. Olha só, o Garlion tem uma fruta demoníaca que nem todos os Gorosei. Isso vai ser confirmado. E qual fruta ele vai ter? Eu acho que eu tenho um bom palpite. Fora isso, o Lipe também cravou sobre o Garlion virar um Gorosei há quase um ano atrás. E falando em cravar, eu tô chegando perto de prever exatamente a duração de Egghead, mesmo sendo chamado de louco por todos? Será? Calma, vamos falar sobre isso e muito mais, vai ser bem bacana no review desse capítulo que tá super completo. Então, Lanzito, sem mais delongas, chama lá, vinheta. Novamente em Egghead, Rob, Lute e Kaku retornam ao navio do governo mundial em um clima bem soturno, sem demonstrar emoções. Lute com a sua poker face de sempre e Kaku tentando ao máximo esconder seu rosto. O Leopardo confirma que a agente Stussy morreu em combate. Uma mentira, porque como vimos no capítulo 1119, ela partiu com lágrimas nos olhos depois de ser rejeitada pelo agente narigudo. O fato do Lute ter assumido a frente e comunicado mostra que ele também concorda com a mentira e quer proteger o Kaku, que claramente ficou muito emotivo com a partida da sua parceira. Esse momento fecha bem o ciclo, a dinâmica entre os três. A Stussy trai o Lute tentou ser salvo pelo Kaku, a Stussy depois tentou salvar só o Kaku, mas o Kaku não podia largar o Lute, e aí no final agora o Lute dá uma passada de pano, cobre pra Stussy e cobre pro seu amigo Kaku, e os três terminam separados, um pouco quebrados, porque agora eles podem ser honestos consigo mesmo. Lembra como identidade era importante? A Stussy não sabia se era humana, se era um clone, se tinha objetivo, se não tinha, Vegapunk morreu, o que eu faço agora? Pois é, agora todo esse arco dramático se encerra. Enquanto isso, Saturna conversa com os vice-almirantes sobre o resultado da operação, sendo que todos os objetivos foram alcançados, sendo esse: a Power Plant, que é vital para Mother Flame, a segurança da York e o controle do Punk Records, que até o fim do capítulo não vai estar aí, né? Só deixando mais claro o tamanho da derrota para o governo mundial. No fim da sua fala, ele deixa claro que a operação no fim sofreu um grande fracasso. E isso gera a reação dos vice-almirantes, que se prontificam a partir diretamente de Egghead em perseguição aos Chapéus de Palha, considerando que esse foi o grande erro, ter deixado o Yonkou escapar junto da Bonnie. Mas essa que é a parada. Eles não estão encarando de frente a realidade. E quando um deles tem essa coragem, ele acaba punido. O Saturno sabe que no fim, tudo o que aconteceu em Egghead foi responsabilidade dele. E o primeiro erro que vem à sua mente é de 200 anos atrás, quando descobrimos que a ironia foi que São Jay Garcia Saturno que ordenou os cientistas a não destruir o robô e estudá-lo em segredo. De novo, a grande ironia é que, assim como o Vegapunk, Jay Garcia não resistiu à sede de saber. E no fim, esse erro, essa ganância interna, também foi a sua maior fraqueza. E de novo, a hipocrisia incorporada. Sem Emeth despertando novamente graças aos poderes de Nika em Egghead, ele não teria conseguido desatar o nó que guardava há séculos o Haki mais poderoso de Joy Boy, expurgando os Gorosei da ilha e sacramentando a derrota do governo mundial. Ele descarta as objeções dos vice-almirantes e deixa claro que o maior erro, o maior fracasso, a maior falha foi ter deixado Vegapunk espalhar sua mensagem para todo o mundo.
Durante os capítulos onde o cientista dropava as verdades via VOD para o planeta, nós acompanhamos a tensão e descrença entre os marinheiros crescer. E só para ser bem claro, afinal isso é um review, eu imagino que o que mais deve ter perturbado eles foram algumas frases em específico que, com contexto geral, pintam um cenário brutal. Lulúzia e o seu desaparecimento do mapa. Essa informação é verificável e Lulúzia era um reino importante que participava do Reverie e era conhecido por todos. Além disso, tem a guerra, Joy Boy, perseguição aos piratas, o mundo inteiro afundando 200 metros pelo uso dessas mesmas armas. Basicamente, Vegapunk virou o mundo de cabeça para baixo para esses leais soldados. E essa crise de identidade deságua no quadro onde o vice-almirante Doberman questiona Saturno. Ele vem cheio de dedos, preocupado, mas querendo saber. Respeitosamente, se nossas ações foram consideradas um fracasso, então isso quer dizer que Vegapunk falou a verdade em sua mensagem? A reação violenta de Jay Garcia, para mim, reflete alguém que quebra o controle do videogame pelos próprios fracassos. Ele percebe que se colocou em uma situação impossível, porém, o seu desdém pelos humanos, a quem ele repetidamente comparou com insetos e vermes durante o arco, se manifesta nele usando uma onda de haki que explode a cabeça de Doberman. A gente viu esse mesmo ataque ser utilizado no capítulo 1094, e dessa vez ele é o marco do último ato oficial de Saturno como um Gorosei antes do seu tenebroso fim. Nós deixamos a cena com os gritos dos vice-almirantes por socorro, até querendo acordar alguém porque estão todos desmaiados devido a Joy Boy. De lá pra Labo Phase, onde acompanhamos a York perdendo a cabeça. Figurativamente, porque o Punk Records, que guarda o cabeção do Stella, saiu voando. O Edson, em um último ato, bota a geringonça para funcionar e as nuvens começam a se formar além da Labo Phase. No capítulo 1123, o Vegapunk cita que eles não podem perder o gerador de nuvens-ilhas Kumo Futo, dizendo que essas nuvens-ilha podem ser a chave para salvar o futuro da humanidade. Bom, parece que ele estava certo de novo, porque além da praticidade geográfica, porque mesmo com a York tentando parar, dando um disparo de laser, tentando matar o Edson ali, o maior arquivo de informações e conhecimento, o mais próximo que podemos chamar de cérebro da humanidade, sai voando pelos céus. E aí a gente vai voltar já para o Punk Records, mas antes em Marijoa, o Oda está cozinhando. Quem não está cozinhando muito são os chefes particulares dos dragões celestiais, porque como vimos no capítulo 1083, que até foi o último adaptado no anime essa semana, o ataque a Marijoa, ou Marijoá, por parte dos revolucionários foi um sucesso absoluto. A ideia, além de libertar os escravos e causar caos e confusão, propagar os esforços do exército pelo mundo e incitar golpes e insurreições, era também destruir os estoques de mantimento da nobreza, enquanto no mar eles cortariam as rotas de comércio e recurso, ou seja, isolando e fazendo com que os dragões celestiais morram de fome com um longo cerco. Um pouco de justiça poética do pai do Luffy. E eu disse que o Oda tá cozinhando porque é justamente isso que eu amo ver em One Piece. A progressão da história fora de tela. O mundo roda e nós acompanhamos flashes do que tá acontecendo e do que já aconteceu. Dessa vez, vendo os planos dos revolucionários, que se vocês se lembram, estamos acompanhando mais de perto desde Dressrosa, com a aparição do Sabo e da Koala, se tornando realidade. Os Tenryubito estão se virando uns contra os outros, comendo o governo mundial por dentro, devido à sua fome. A batata tá assando. Ou não, né? Dentro da sala de autoridade, um homem entra triunfante, refazendo os passos que seu filho fez alguns dias atrás, durante o capítulo 907 de One Piece. Lá, Figarland Garlin, já trajado com um belíssimo terno, empunhando seu sabre na mão esquerda, o característico penteado de lua crescente, e adornado por uma capa que pode representar que ele reteve seu posto como cavaleiro sagrado, ou simplesmente ser estilo. O ar fica tenso imediatamente. Pela reação dos Gorosei, ele não teria nem autorização para entrar naquela sala sem antes ser anunciado. E aí, respondendo sem a devida reverência que ele deveria ter a um ancião, Garlin simplesmente informa que está lá porque recebeu novas ordens. Do ponto de vista do grupo, isso já é uma afronta por si só. Como assim novas ordens, sem a gente saber primeiro quem é você? Pois é. Esse ultraje momentâneo se traduz na realidade os acertando que nem um meteoro. Em sequência, o Arcuri pergunta de quem foram as ordens. Júpiter, quer entender o contexto,
Marcus Mars o lembra de seu posto perante os anciões. E Nasujuro lança A Vegapunk, conhecida como York, agora está sob responsabilidade do novo ministro da Ciência e Defesa do governo mundial. Em um movimento, Garlin fala mais que qualquer frase. Ele senta na cadeira que antes era de Jay Garcia Saturno, como pudemos ver no capítulo 907. E aí que o Marcus Mars entende tudo e diz: não me diga que... E sim, ele diz: o mundo está indo em direção ao caos, um nível sem precedente de rebeldia é iminente. Vamos trabalhar juntos para melhorarmos o mundo, meus colegas anciãos. Nossa, Mogol... O Giga Chad Garlin mogou os Gorosei. Ou seja, ele não amansou os caras. Simplesmente, ele entrou como quem não devia nada a ninguém, e de fato hoje em dia ele não deve, só a Imu-sama, e sentou na cadeira que era do Jay Garcia Saturno. E os efeitos disso vão ser muito graves. Dá pra reparar no suor caindo na testa do Júpiter. Esse momento é épico, histórico e icônico. Ele aumenta a tensão do capítulo e coloca em perspectiva os acontecimentos com o Jay Garcia. Deuses também podem sangrar. E na Sala dos Anciões, eles notam, talvez pela primeira vez em séculos, que também são substituíveis. A sua imortalidade e poderes têm um fim, assim como eles também têm um início, que se chama Imu-sama. E é justamente isso que fascina ao pensarmos no papel do Gorosei Garlin perante o governo mundial. Quais vão ser os novos poderes que ele vai ter, ou que ele vai obter, ou que ele vai manifestar graças ao Imu? Eu acho que eu tenho um palpite bem bom. Se aliar a Imu é figurativamente fazer um pacto com Capiroto, porque em troca da sua lealdade e serviço, o indivíduo ganha poderes praticamente divinos, mas que podem se esvair com a sua vida em um instante. E esse level up não vai ser diferente para Garlin, que para todos os indícios já é um guerreiro formidável. Todos os anciões mostrados até agora são usuários ou desfrutam de poderes que lembram das frutas, pelas formas zono-mitológicas que elas tomam. Nasujuro virou o Bakotsu, o Arcuri, o Fengshi, o Júpiter, o Shai-Hulud e Marcus Mars, o Utsumade. Todos são figuras mitológicas ligadas a um tipo de poder ancestral e muitas vezes maligno. Então, o que o Oda reserva para Figarland Garlin? Qual seria a sua verdadeira transformação? Nós sabemos que Figarland Garlin é muito provavelmente o pai de Figarland Shanks. Além disso, sabemos que o Ruivo é extremamente conectado aos elementos da mitologia nórdica e viking representados no mangá. Seja pelo Red Force lembrar um Drakkar, ou só ao conhecer a mesma do famoso viking Eric, o Ruivo, é inegável a correlação entre Shanks e essas lendas. Então, seguindo essa toada, sabendo que vamos para Elbaf, eu acredito que o Oda já nos deu uma dica gigante para qual forma Garlin pode tomar. Surtur é conhecido como um demônio de fogo que costumava comandar a terra flamejante de Muspelheim. Ele era um guardião que se mantinha na entrada com uma enorme espada em chamas. O mito mais famoso que envolve esse gigante, demônio de fogo, é o do Ragnarok, que conta que Surtur seria responsável por liderar suas legiões na grande guerra que consumiria tudo que existe no universo. Descendo pela Bifrost, a grande ponte arco-íris guardada por Heimdall, usando a sua espada flamejante, ele se uniria a outras legiões de gigantes de gelo e demônios para derrotar os deuses de uma vez por todas, queimando todo mundo com fogo, onde de lá renasceria um mundo melhor. Essa profecia hiper famosa, hiper representada, inclusive o God of War Ragnarok, dá o seu próprio twist no mito nesse jogo maravilhoso que lançou no passado. Mas, pra mim, essa profecia bate com um possível papel do Garlin. A gente tá até agora em dúvida. Quem vai ser o vilão final de Elbaf? Quem vai ser o vilão de Elbaf? Ele vai aparecer quando? Eu acho que o Garlin pode ser a resposta para essas perguntas. E a sua nova aparição e relevância na obra não vai ser dada à toa. Quando o Oda introduz alguém a essa altura do campeonato, ele certamente vai usar e vai ser bem usado. Mas, para ficar temático, acho que tem outros mitos interessantes que poderiam se encaixar. Se a gente for falar de yokais e demônios com origem nipônica, como os outros Gorosei parecem ser fora o Júpiter, poderíamos falar do Nunari-Hyon, que é o demônio que o Muzan representa em Kimetsu no Yaiba, e, quem sabe, não pode ser uma boa aposta. Inclusive, eu recentemente li um artigo da National Geographic que diz que certas versões desse mito podem indicar uma relação entre o yokai e o Umibozu, outra figura aterrorizante que representa o oceano
que muitos acreditam que sejam a forma final de Mu-sama. A gente tem vídeo sobre isso, mas antes tem que falar aqui. O Lipe, no capítulo 1086, no review dele, cravou que o Garlin ia ser de fato um dos Gorosei. E cara, é isso. Tem várias cravadas aqui no canal sendo dadas dias após dias. Engraçado porque semana seguinte, na live do capítulo 1087, eu falei, né, na inocência, que eu achava que Egghead ia ter mais 40 capítulos. Ou seja, ia acabar por volta do 1127. Aquela altura geral me zoou. Tinha mais de 1000 pessoas na live, fora o Lipe, todo mundo rindo muito da ideia. Mas, cara, One Piece é uma caixinha de surpresas. E quem diria que um ano depois, 38 capítulos depois, a gente tá finalmente acabando Egghead. Será que acaba certinho no 1127? Será que acaba no próximo, no 1126? Será que eu vou bater na trave? Enfim, estamos no 1125, mas tá incrível acompanhar tudo. E aqui no Chapéu de Palha, você sempre vai ter as melhores previsões, as melhores cravadas. Tem que colar com a gente. Vota na gente no iBest. Chega aqui embaixo, comenta alguma coisa, tá bom. Chega de alto jabá. Volta pro vídeo. Outra possibilidade que não podemos deixar passar é o Rei dos Demônios. Um yokai que ficou conhecido por desprezar humanos e se tornou infame por sequestrar mulheres, coisa que os Tenryubitos parecem adorar fazer, e o Garlin, por ser, né, líder de uma casta especial de Tenryubito, pode certamente estar envolvido, até porque a gente já viu que ele teve filhos. Fora isso, ele é um dos 3 grandes yokais malignos do folclore japonês. Então quem sabe, né? De volta para a Ilha do Futuro, vemos diretamente o resultado das ações de Mu. Jay Garcia começa a engasgar, se afogar, convulsionar, verdadeiramente falecer, enquanto uma aura das trevas parece deixar seu corpo como se ele tivesse passado por um exorcismo forçado. A gente vê a pele dele começando a derreter, né? A vitalidade se esvaindo. Ele realmente parecia estar possuído por alguma coisa. Eu acho que o jeito que o seu corpo termina indica muito bem exatamente a conexão entre Mu, esse poder demoníaco, e o próprio Jay Garcia. Enquanto ele grita em agonia e se esperneia no chão, nós ouvimos em sua mente a voz de Mu. Ele responsabiliza Jay Garcia pela escapada do Chapéu de Palha e o envolvimento de Joy Boy. E no momento que o ancião retruca, ele é completamente obliterado com um raio de haki das trevas, deixando somente os seus ossos para trás. Essa cena é absurda e representa a extensão do controle e poder de Mu perante os anciões. Inclusive, para mim, ela confirma que os anciões, de fato, só se mantêm vivos pelo poder de Mu. Provavelmente, Jay Garcia era um ser humano comum, que deveria ter morrido há séculos, mas graças ao pacto com o Capiroto, ainda andava por aí como se nada tivesse acontecido. E vale lembrar, por mais que tenha sido um capítulo triunfante, glorioso pro Garlin, o Oda tá falando pra gente o quê? Olha, esse cara também tá sujeito a isso. Todos os Gorosei estão sujeitos a isso. E a minha impressão é bem óbvia. Eles eram para estar mortos. O Jay Garcia já era para ser um esqueleto há anos e anos e anos. Mas com o poder de Mu, concentrando aquela vitalidade sombria e os poderes demoníacos, a regeneração, a telepatia, o teleporte, tudo, isso aí faz com que Jay Garcia seja o demônio que é. Quando Mu tira seus poderes, acabou. É só um esqueletinho fracassado. De volta para as nuvens, os Vegapunks discutem os seus próximos passos. Aparentemente, a York consegue acessar o Punk Records pela sua conexão com a mente do Stella, mas na prática, eles não tinham uma opção melhor que ainda preservasse os conhecimentos adquiridos pelo cientista por todos esses anos. Todos estão vivendo ali no mesmo corpo, né? E o Oda, meio que para deixar mais óbvio ainda, faz um Frankenstein de satélites do Vegapunk, com a cabeça do Edson, os braços do Pitágoras e da Atlas, e o corpo do Shaka, deixando só de fora realmente as partes do York, que até o Edson comenta no final do quadro, tem que jogar fora. No entanto, o interessante não é isso, o interessante é para onde vai o Punk Records e o que eles vão fazer. O provável destino deles é o Etheria, onde pela primeira vez nos deparamos com a tecnologia antiga dos nós, quando o Haradás mostrou para Nami como é que funciona, lá pré-time skip. Então, faz sentido que eles vão diretamente para a Sereia do Céu Artificial, retomar suas pesquisas e se aprofundar sobre o que descobriram até então. E de lá, vamos para a repercussão no fabuloso Rainhado Kamabaka. Koala conversa com Oceano, Ahiro e Diron, dos exércitos Oeste, Leste e Norte, respectivamente. A gente vê eles recentemente no anime e também no capítulo 1083 durante a invasão de Marijo. A perspectiva abre e notamos que todo o alto escalão do exército revolucionário ainda está presente. Inclusive, malandramente, o Sabo já entende o porquê de Marijo estar situado no topo da Red Line.
justamente porque o mundo vai afundar em 200 metros e lá é o cume do mundo. Os revolucionários, eles sabem de vários fatores, de vários indícios, mas eles não têm um quebra-cabeça completo, e com essa mensagem do Vegapunk, eles podem estar muito mais próximos da verdade. E nessa mesma seara, mais interessante ainda, Ivankov chega à conclusão de que as diversas pontes construídas com trabalho escravo pelo mundo, como o Tequila Wolf, onde a Robin passou boa parte do seu time skip, provavelmente tem uma função relacionada a esse dilúvio terrível. Tequila Wolf, Vodka Wolf, Bourbon Wolf, Rum Wolf, todas essas pontes com o nome de bebida construídas há 700 anos por escravos, a mando do governo mundial. Será que o Imu a todo momento sabia que uma grande limpeza teria que ocorrer de novo e já estava se preparando com o próprio trabalho escravo que ele conseguia a partir da limpeza anterior? Isso é Imu-sama, né? Muita eficiência. O mundo maluco de One Piece começa a fazer sentido. E é exatamente isso que os comandantes Morley, Caraço, Lindbergh e Belobete entendem no final. Mas aí vem ele, Monkey D. Dragon, e dá o papo. Ponto. Galera, esse foi o review, valeu, tô gastando. O Dragon falou, na verdade, uma parada bem interessante. Ele sabe que muitos que ouviram as palavras de Vegapunk vão agir em interesse próprio. Por isso agora, antes do que nunca, os revolucionários precisam agir. Afinal, nesse novo mundo inundado, as pessoas começarão a se matar em busca de terra habitável. E esse conceito é genial porque é exatamente o mesmo conceito da guerra entre os povos do céu e Skypiea. Oda motherfucking gênio! É bizarro. Passaram-se mais de 15, 20 anos de Skypiea. E esse arco é um grande foreshadow do arco final de toda a história de One Piece. Calgara, Norland, os povos de céu, Enel, Mantra, Vurf, tantos conceitos hiper importantes, tantos personagens históricos que representam tudo que o Oda falou que era mais importante lá no capítulo 100. É a vontade herdada, é o sonho dos homens, é o fluxo do tempo, e agora a gente percebe que o mundo vai entrar na mesma guerra que eles já estavam vivendo em Skypiea há anos e anos e anos, porque lá nas Ilhas do Céu não existe terra fértil. E no Oceano Azul, a mesma coisa vai se tornar verdade, porque todas as ilhas onde os povos habitam hoje em dia vão simplesmente ser inundadas e vão acabar. E é isso que o Dragon quer evitar. Ele quer evitar que o mundo entre de uma vez por todas no caos, e para isso ele precisa parar o governo mundial agora. Gente, a gente vai descobrir os poderes do Dragon, a gente vai poder descobrir todos os planos revolucionários, a gente vai tentar entender o que é One Piece. Cara, tudo vai acontecer agora, o Dragon tá avisando. Esse é o final do capítulo 1125 de One Piece. Então, deixa o like, galera, se inscreve, trouxe o máximo de informações possíveis. Teve cravada, que o canal Chapéu de Palha trouxe, o Felipe mandou muito bem. Tem previsões que estão para se concretizar e tem muito mais coisa acontecendo. Então, é isso, tamo junto, deixa o like, se inscreve, um beijo, um queijo e valeu! Pode Palha secreto. Na moral, viciado no álbum novo da Sabrina Carpenter, Short and Sweet, muito bom. Pô, se for verdade esse bagulho do papo do Shawn Mendes e da Camila Cabello, tornou tudo melhor ainda, incrível. O Pedro rompeu o LCA, ligamento cruzado anterior do joelho dele, fazendo o quê? Treinando em Curitiba pela seleção. Óbvio que eu, como flamenguista, estou muito feliz. Eu amo a seleção brasileira, quero apoiar essa incrível, inabalável, interessantíssima instituição que é a CBF. E desejo tudo de melhor. Tô puto que o nosso melhor jogador, caríssimo, acabou jogando fora 8, 9 meses da carreira dele, né? 3 títulos possíveis, porque ele estava na seleção para jogar um jogo pelas eliminatórias contra o Equador. Tô não, pô, você que tá.